por último, ele faz a operação que a gente viu no último encontro que a gente fez. Que ele calcula a similaridade e depois faz um esquema para mostrar essa similaridade usando a função hclust, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, e ele faz um gráfico, né? Plotar significa fazer um gráfico. Então, o que ele faz? A primeira coisa é calcular a similaridade entre os tweets. Como que a gente faz isso? Então, isso aí a gente já fez na aula passada. Então, você vai usar a função textstat underline dist, que é assim que você calcula similaridade. Né? Lembrando que similaridade vai ser um número. Esse número, cada vez, à medida que ele fica próximo do zero, significa que os textos que você está comparando, eles são idênticos. Se der zero, é porque é idêntico. Der um número próximo de zero, um número cada vez mais próximo de zero, isso significa que ele é cada vez mais similar. E à medida que esse número vai aumentando, os textos são completamente diferentes. Ele apresenta, vamos dizer assim, o número vai aumentando e os textos vão se diferenciando. Então, você vai aplicar sobre, né, essa função, você vai aplicar sobre a matriz dfmatUser. Aí você tem que colocar isso daqui no formato da função dist, que é a função que a gente viu também na aula passada, que é uma matriz, né, que mostra a similaridade entre os textos, né, que vai mostrar a similaridade entre os textos. Isso aqui é só para esse s.dist, é mais para eu deixar no formato dessa função dist. Eu vou atribuir essa operação, né? Estou realizando uma operação sobre a matriz dfmat underline user. Então eu vou salvar isso num objeto, né? Vou criar um objeto para atribuir essa operação que eu estou fazendo. Então eu criei. Se você pode até mandar escrever aqui TE, aqui no console, vou mandar escrever essa função aqui para ver qual que é a saída que ela vai fazer. A saída vai ser desorganizada, você não vai conseguir ver direito. Olha, aqui está mostrando uma parte, isso na verdade é uma matriz. Na aula passada a gente obteve essa matriz, mas era uma matriz menor, porque tinham só 4 textos para se comparar. Então era uma matriz pequena, a saída ficava mais fácil de ver. Mas aqui eu vou mostrar aqui o começo aqui dessa saída. E aqui mostra, por exemplo, esse número 12.83046 é a distância entre o texto produzido pelo usuário 662mas e o usuário ad_ox. E você pode fazer, e os outros números seguem a mesma lógica aqui. Então, por exemplo, esse número 9 quer dizer então que esse texto abaixou o número, quer dizer que apresenta mais similaridade entre esse usuário, esse Brianna Celele Gil, e o usuário 662mas, né? E assim por diante. E aqui, isso daqui é uma matriz que ela tem mais ou menos, se você olhar aqui a quantidade de usuários, né? Se eu colocar aqui, ndoc dfmat underline users, são 53 usuários. Então,
Essa matriz ela tem um tamanho mais ou menos 50 por 50 e não dá para colocar tudo de uma vez, assim, 50 por 50. Então ele está picando aqui as linhas da matriz aqui, ele está picando em partes. E ele não escreve tudo, ele tem até uma mensagem aqui que ele diz, aqui no fim, ó, deixa eu colocar aqui, ó, ele coloca que foi omitida 33 linhas da matriz, né? Então ele não escreveu toda a matriz aqui. Bom, mas toda a informação vai estar nesse tstat_dist, vai estar todas as similaridades calculadas aqui. E aí o que você faz, você cria uma nova variável aqui que a gente vai chamar de user underline clust e vai usar uma função que é nativa do R, que é esse hclust, que ele vai, o que ele faz, né? Ele cria clusters, né? O que são clusters? Clusters são conjuntos de similaridade, né? Então ele vai pegar usuários que têm mais similaridade, vai agrupar em níveis de similaridade esses usuários. Então os usuários que têm mais similaridade ele agrupa, depois os que têm similaridade média ele faz um outro grupo, similaridade menor ele vai fazendo outro grupo. Então eu vou aplicar, então é o seguinte, eu criei aqui no tstat_dist estão todas as similaridades. Então eu vou aplicar essa função hclust a esse conjunto essa matriz onde estão todas as similaridades calculadas. Eu crio. E depois, por fim, você faz o gráfico, que aí você usa a função plot, né? Função plot underline clust. Aí ele vai criar um gráfico, tá certo? Aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar, acho que eu vou dar um zoom nesse gráfico que apareceu aqui, mas se eu não conseguir, se não aparecer no vídeo, porque ele só está capturando a janela do RStudio, e aqui ele vai criar uma nova janela, para o desenho. Então eu estou abrindo aqui, eu não sei se isso está sendo mostrado aí na gravação, mas vocês depois podem fazer isso, dar um zoom nessa figura. E o que você vai notar, ele vai colocar o nome dos usuários, um do lado do outro, os que têm similaridade próxima. Vai fazer de uma forma hierárquica. E essa altura aqui vai ter um eixo aqui na vertical, que é a altura, indicando cada vez mais baixo, vai ter um valor de similaridade baixa, que significa que esses usuários têm mais semelhança nos textos desses usuários. E à medida que isso vai aumentando, a similaridade vai aumentando. Isso quer dizer que a similaridade é baixa, ou seja, os textos são cada vez mais diferentes, né, entre os usuários. Bem, eu vou encerrar aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo, e aí eu vou liberando um vídeo desses por dia para vocês, tá ok?